Oi, 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 gente. Oi, 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 gente. Oi, gente. Esperar o pessoal entrar aqui, esperar o professor entrar. Acabei de falar com ele e ele já está sabendo, já está tudo combinadinho. Obrigado pela presença de todo mundo. Eu estava meio relutante antes de fazer uma live, mas porque tem muitas, né? A gente entra agora essa hora no Instagram e só tem live lá em cima. Boa noite para todo mundo que está chegando. Hoje não vai ter receita. Oi, meu sobrinho que já está aí também. Esse eu acho que é um assunto muito importante para a gente discutir, né? Porque não tá fácil para todo mundo, né? Aliás, não tá fácil para ninguém. Ó, o professor já está por aqui. Deixa eu adicioná-lo. Olá, professor. Tudo bem, Rafael? Tudo bem? E com você? Vou chamar de você, explicar para as pessoas, porque eu estava chamando de senhor e brigou comigo. Então, é você. Mas também é super jovem. Professor Tiago Fidalgo, que é professor doutor do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo. Quem viu meus stories ontem entendeu qual foi a história. A Unifesp está conduzindo uma pesquisa com estudantes universitários de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, sobre o consumo de álcool e outras drogas durante esse período de isolamento, de pandemia, de quarentena. O professor entrou em contato comigo, me pediu para ajudar na divulgação dessa pesquisa, e eu falei, claro, é um tema super importante, mas por que não fazermos uma live que possa abranger mais gente, porque é um período que está sendo muito complexo para todo mundo, né? Então, professor, primeiro, obrigado por ter aceitado participar aqui. Eu espero que a gente possa contribuir para as pessoas lidarem melhor com esse período um pouquinho, ou procurarem ajuda se for o caso. E a primeira pergunta, professor, que eu queria te fazer é justamente essa. Você também atende, também tem o seu consultório. Nesse período de isolamento social, de quarentena e tudo mais, como tem sido a demanda no seu consultório, a procura de novos pacientes ou os que você já tem, e qual tem sido a queixa mais frequente deles todos? Bom, em primeiro lugar, quero te agradecer duplamente, né? Agradecer pela divulgação do nosso projeto e agradecer pelo convite para a live, que eu achei muito legal. Acho que é um tema super importante. As pessoas, como você falou no começo, não está fácil para ninguém, né? E, e acho que sim, acho que nesse tempo, desde que começou a pandemia, lá na China, já foi aparecendo uma preocupação crescente aí sobre como que isso ia chegar no Brasil, se ia chegar, se ia afetar a gente. E acho que à medida que foi tomando mais conta do nosso dia a dia, até chegar aí no isolamento social, nas medidas de distanciamento, eu acho que isso foi progressivamente mexendo mais com as pessoas. Sem dúvida nenhuma, nos últimos tempos, nos últimos 2, 3 meses, teve um aumento da procura dos pacientes no consultório. E eu acho que esse aumento, tanto de pacientes novos, né, pessoas que não tinham nenhum transtorno mental ou não tinham procurado, nunca tinham procurado tratamento e de repente começaram a sentir mais essa necessidade, quanto de pacientes antigos que vinham estáveis e descompensaram, que vinham estáveis e os sintomas pioraram de novo. Então, acho que essa preocupação aí com a saúde mental, ela está super na pauta, né? E, professor, como é que a gente pode diferenciar o que é uma tristeza normal e corriqueira do dia a dia, e que nesse período provavelmente as pessoas estão sentindo em maior intensidade, mas o que é uma tristeza que abate todo mundo mesmo, que é do ser humano, de uma necessidade de procurar o acompanhamento médico. E eu não vou nem falar de terapia, porque eu sou um entusiasta da terapia, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, porque você acaba se autoconhecendo, se autodescobrindo, aprendendo a lidar melhor com esse tipo de questão, elaborar melhor todas elas. Mas o que diferencia o que é uma tristeza corriqueira daquilo que, opa, sinal amarelo, eu preciso procurar ajuda? Acho que essa é uma pergunta que é uma pergunta de US$ 1 milhão, assim. A psiquiatria, ela tenta muito responder essa pergunta e ter critérios mais objetivos para ela. É relativamente fácil a gente diagnosticar uma depressão
quando é uma depressão grave, que a pessoa está fechada no quarto, não sai de casa, não toma banho, não levanta da cama. Agora, essa fronteira entre a tristeza, que é normal, e os sintomas depressivos que começam a ganhar importância, até um quadro depressivo que começa leve, né, e que pode evoluir para uma coisa mais moderada ou mais importante, é uma fronteira que ela é muito borrada, ela é muito tênue, né? A gente costuma pensar, quando a gente vai pensar num diagnóstico psiquiátrico, a gente leva muito em consideração o quanto aquilo é aceito socialmente, o quanto que aquilo está inserido no contexto sociocultural daquela pessoa e o quanto que aquilo está tendo de impacto na vida dessa pessoa. Então, a pessoa está deixando de trabalhar por conta desses sintomas. Se você está triste, você pode até ter uma queda lá na produtividade, você pode até ficar com mais preguiça de fazer as suas atividades, mas você consegue. Você fica lá triste, mas fala, bom, paciência, vou levantar, lavo o rosto e bola para frente. Né? E a tristeza ela pode passar voltar durante o dia, mas ela não te impede de dar conta das suas atividades. Você liga para o seu amigo, para o seu vizinho, para a sua família, e você vê que está todo mundo compartilhando desse sentimento de tristeza, uma preocupação, uma insegurança com o que vai acontecer no futuro. Quando você tem uma preservação da funcionalidade e um contexto social em que as pessoas estão compartilhando desse seu sentimento, a gente está no campo da tristeza. Agora, se isso começa a interferir nas suas atividades do dia a dia, então trabalhar já não está mais tão fácil assim, nem a série que você estava maratonando na quarentena, porque não dá para sair, não dá para fazer nada, mas nem a série está mais te prendendo tanto a atenção. As pessoas, você começa a ver que você está numa bad maior do que as pessoas à sua volta. Então, nesse caso, talvez você esteja dando um passo em direção ao diagnóstico de depressão. E aí, na dúvida, é sempre bom procurar um profissional para te ajudar a fazer essa diferenciação. Porque é muito mais difícil também, né? Quando você percebe que alguém da sua família, um amigo, não está saindo de casa para ir trabalhar, não consegue ter essa motivação, e quando você está trancado, obrigado a ficar trancado dentro de casa, né? Porque aí como é que você vai sair mesmo? Deve ser muito difícil avaliar isso, né? Eu queria trazer um dado aqui, professor, que foi uma pesquisa que a UERJ fez, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordenada pelo professor Alberto Filgueiras. Eles entrevistaram mais de 1.600 pessoas em 23 estados, logo no início da pandemia, e ele percebeu um aumento de 90% dos casos de depressão nesse primeiro mês que ficamos quarentenados. Mas o que mais me chamou a atenção nesse dado, não sei se você teve acesso a essa pesquisa, mas o que mais me chamou a atenção foi que não eram as pessoas que ficavam em casa as que mais desenvolviam depressão, mas as que estavam saindo para trabalhar, pelo medo de contrair a doença, de contrair esse vírus que ainda é muito desconhecido e de consequências e sequelas que a gente não sabe quais são. Dá para ter uma noção já se o mundo está um pouco mais deprimido mesmo por conta disso tudo? A saúde mental, ela acaba sempre frente às grandes emergências da saúde física, a saúde mental acaba sempre ficando em segundo plano. Né? A gente sempre tem uma preocupação maior, a medicina como um todo e as pessoas em geral, com aquilo que mata, com aquilo que pode nos incapacitar fisicamente. Então, acho que as pessoas estão muito preocupadas e muito focadas na questão da contaminação, na questão de se proteger, de se preservar. E a gente espera que o grande boom de transtornos mentais decorrentes da pandemia e do período de quarentena, de isolamento social, ele ainda vai acontecer. Então, embora a gente já esteja observando um aumento dos sintomas, um aumento da procura por tratamento, isso provavelmente é só o começo e esse aumento ainda deve ser muito mais significativo com o passar do tempo. Né? À medida que vai passando aquela preocupação, aquele medo com a saúde física, a saúde mental começa a aparecer e começa a ser, no momento de muito estresse, você precisa segurar, assim, você precisa
dá um jeito de lidar com aquele estresse todo para se preservar. Na hora que você venceu essa tensão inicial, você relaxa e aí os sintomas mentais vão ter espaço para aparecer. Então, provavelmente, o impacto na saúde mental só vai poder ser plenamente avaliado nos próximos meses, talvez até anos. A gente tem os relatos de outras grandes calamidades, né, que a gente viveu, que a humanidade viveu. Então, por exemplo, o 11 de setembro, a pandemia da SARS, a pandemia da MERS, foram todos momentos da história que a saúde mental, depois de alguns meses e até alguns anos que se seguiram, a gente teve um aumento muito grande dos sintomas. Teve uma pesquisa que a gente acabou de fazer, de concluir lá na Unifesp, que foi com médicos residentes, que são os profissionais que estão, de fato, na linha de frente na enorme maioria dos hospitais, né? Aqueles médicos que estão acabaram de se formar e estão fazendo a especialização, estão se aprofundando numa determinada área. E a gente encontrou que o que mais gerou sintomas ansiosos e depressivos nos médicos residentes foi justamente o medo de se contaminar, não pela própria saúde, mas pela preocupação de, uma vez contaminado, contaminar pessoas queridas. Então aí faz muito sentido isso que você falou, que essa pesquisa da UERJ encontrou, que é o medo das pessoas, as pessoas que estão saindo na rua trazerem o vírus para quem está ficando em casa, né? Sim. Além disso, também tem uma depressão econômica vindo aí, né? Que coincidentemente tem o mesmo nome na economia. Porque a gente sabe que, não sabe a extensão dela, mas é óbvio que vai haver um problema econômico seríssimo e as pessoas já vão ficando ansiosas também por causa disso, né? E a gente tem uma situação política do país que está uma porcaria, que o presidente diz que é uma gripezinha, que não acredita, aí o governador manda sair, depois manda voltar, depois manda sair de novo. Quer dizer, a gente está com um problema de liderança político aí muito grave. E isso acaba também deixando as pessoas mais ansiosas, mais tensas, enfim, mais preocupadas com o futuro, né, professor? Uma pergunta aqui que a Larissa Campos acabou de fazer e que eu acho muito relevante também é em relação aos idosos, porque muitos idosos estão separados das suas famílias, né, por questão de contaminação, por ser grupo de risco, se eles têm mais propensão a desenvolver algum transtorno mental nessa quarentena e como ajudar à distância. A saúde mental dos idosos, ela tem sido uma preocupação crescente no mundo, especialmente no Brasil, que a nossa população está envelhecendo. A gente tem observado aumento da frequência de transtornos mentais entre os idosos. Isso sem pandemia. E agora, nesse momento, que é uma população que está muito afetada, os casos mais graves que a gente vai tendo relatos, que a gente vai tomando contato, são em idosos, então isso vai aumentando o medo deles, né? Isso, além do isolamento, são coisas que agravam e favorecem o desenvolvimento de transtornos mentais nessa população. A gente, às vezes, pequenas coisas fazem diferença, né? Então, agora, enquanto eu estava aqui esperando para a gente entrar, estava passando o meu feed no Instagram, e aí vi uma postagem da Gina Indelicada de uma mulher que postou que a amiga dela foi visitá-la no hospital, mas como não podia visitar, ela ficou da rua dando tchau no telefone. E só isso já tinha feito um baita bem para aquela pessoa que estava internada. Então, uma coisa que é muito pequena, mas que pode fazer muita diferença num período que está todo mundo mais sensível, num período que está todo mundo com medo. Qualquer pequeno gesto de solidariedade, de mostrar que, olha, a gente está junto e vai dar certo e vai passar, pode ser muito importante. Tem um monte, eu tenho alguns pacientes idosos e outros colegas também, a gente tem visto que uma coisa que costuma ser uma barreira para os idosos, que é o manejo com a tecnologia, está sendo vencida na maior facilidade, assim, porque eles se empenham muito para aprender, para poder ver os filhos, ver os netos e se manter conectado com o mundo. Sim. Professora, eu recebi uma pergunta durante o dia no Facebook da Susan Medeiros, que foi: estou me sentindo em pânico de ter que voltar a trabalhar no auge da pandemia. Só de pensar
não estou conseguindo nem dormir direito. E aqui agora mesmo, durante a live, a Elza Moura também acabou de dizer que ela é professora e também já está preocupada com esse retorno. A gente vê que os números ainda de contaminação, de morte, mesmo subnotificados, estão subindo, e mesmo assim, quase no Brasil todo já estão falando em reabertura. Como lidar com essa ansiedade de não saber como vai ser, mas o seu patrão, o seu chefe ou o seu estado, no caso da professora, está reabrindo? Essa é uma dificuldade importante que a gente tem, porque, de fato, talvez seja um pouco cedo para a gente pensar em reabertura. O que a gente tem... Isso não ajuda, professor. Isso não ajuda o pânico de quem está... isso que a gente não pode falar. A gente tem visto, né, na experiência dos outros países, que a gente tem que esperar o máximo possível para ter certeza de que pode reabrir, de que poderíamos flexibilizar os contatos. Mas eu acho que o principal é tentar não criar pânico. O pânico, ele é uma coisa que paralisa. O medo, ele é uma reação natural do ser humano e é uma reação que é super importante. Provavelmente, graças ao medo que a gente está aqui, que a gente sobreviveu e que a nossa espécie foi crescendo e se desenvolvendo. Quando você tem medo, você tem cuidado. Quando você tem pânico, você fica paralisado. Então, se você tem que voltar para a sua atividade, para a sua rotina, tem que voltar com máscara, lavando a mão, passando álcool, tentando evitar lugares fechados. Então, se você vai ter que ficar numa sala de aula, deixa a porta da sala aberta, abre as janelas, tenta afastar os alunos para não ficar todo mundo junto. Então, acho que esse tipo de adequação as pessoas vão ter que ter. Eu acredito que a maioria dos patrões e empregadores estão mais sensíveis, porque existe um medo também dos patrões e empregadores de os seus funcionários todos serem contaminados e haver um problema. Então, acho que as pessoas acho que a gente vai encarar um período de maior compreensão. E aí talvez fique um pouco mais fácil de adotar esse tipo de medida. E, de novo, pensar que temos que ter cuidado, mas não pânico que paralisa. A dona Maria Prado, que eu tenho que fazer a pergunta dela, porque por acaso é a senhora minha mãe, pergunta aí se nós vamos um dia voltar a ter vida normal. Eu acho que isso, do ponto de vista da psiquiatria, até a gente poderia discutir, porque a gente vai voltar até aquela vida que a gente teve, ou a gente tem que se acostumar a uma nova vida, e esse é um trabalho que a gente já tem que começar a fazer? Olha, eu acho que é isso. Acho que a primeira pergunta é o que é uma vida normal, né? Então, se nós vamos voltar a ter a vida que nós tínhamos antes, eu acredito que vai demorar um pouco. Eu acredito que a gente, por mais que, vamos supor que tudo se resolvesse agora, magicamente não temos mais registro de casos, as pessoas iam continuar com medo, as pessoas iam continuar preocupadas, né? A gente não tem registro de casos, mas será que não vai aparecer de novo? Será que essa vacina é eficaz mesmo? Será que o vírus não vai sofrer uma mutação? Então, acho que a gente ainda vai conviver com insegurança e incerteza por um bom tempo. Mas eu acho que o ser humano ele tem uma capacidade enorme de se adaptar, né? E a nossa saúde mental, as nossas emoções, o nosso cérebro, ele se adapta muito também. Então, acho que com o tempo, a gente vai se acostumar com novas coisas, né? E acho que nem tudo que a pandemia e o isolamento social trouxeram, nem tudo é ruim, né? Então, eu tenho pacientes que relatam que estão odiando fazer home office e não veem a hora de voltar para o escritório, para o trabalho, para abraçar as pessoas. Mas eu tenho pacientes que estão adorando o home office, porque eu não pego mais 2 horas de trânsito. Então, eu não sei se essas pessoas vão querer voltar a ter a vida de antes,
né? Então, acho que nem toda modificação do que vai ficar depois do isolamento social, ela vai vir para pior. Mas vai exigir um período de adaptação. Isso, sem dúvida, vai acontecer. E eu acho que facilita quando a gente está preparado para isso, né? Quando a gente sabe que vai ter uma mudança, não sabemos como vai ser, qual mudança vai ser, mas se a gente tiver isso em mente, a gente consegue lidar melhor. Viu, mãe? E Professor, uma coisa que ajuda muito é que a gente tem que se planejar e se programar, mas a gente tem que se planejar e se programar por períodos curtos. Então, não adianta a gente pensar o que vai acontecer com o mundo e com a vida daqui 2 anos. A gente não sabe, né? Então, vamos um dia por vez, uma semana por vez, um mês por vez, mas acho que evitar planejamentos de muito longo prazo, ou preocupações que sejam muito de longo prazo, não é saudável. tá. Professor, o Emerson Felipe pergunta aí se existe diferença entre o transtorno de depressão e de ansiedade e se um pode desencadear o outro. Existe. A gente tem, como diagnóstico psiquiátrico, a gente tem o transtorno depressivo, o transtorno de ansiedade generalizada, que é o nome da ansiedade, e a gente tem o transtorno misto de ansiedade e depressão. Então, são 3 condições diferentes e é muito comum que a depressão e a ansiedade andem juntas e que uma leve ao desenvolvimento da outra. Então, são coisas que são muito associadas. Mas uma desencadeia a outra? É difícil, uma pode desencadear a outra, mas a gente não consegue dizer, é muito difícil a gente conseguir delimitar qual veio primeiro, porque as duas costumam andar muito juntas. Então, se eu sou uma pessoa ansiosa, e eu tenho um transtorno, se eu tenho um transtorno de ansiedade, é muito comum que a minha vida fique mais restrita e limitada, porque eu estou sempre preocupado com o que vai acontecer. E preocupação em excesso vai gerando o desenvolvimento de sintomas depressivos, porque, poxa, que saco viver desse jeito, né? Do mesmo jeito, vai o contrário, né? Então, se eu tenho um quadro de um transtorno depressivo e eu tô triste, e eu tô desanimado, e eu não consigo fazer as coisas, vai batendo uma ansiedade de, poxa, quando tudo isso vai passar? Quando que eu vou poder voltar? Então, as duas, uma pode causar a outra. E preocupação, eu gosto de lembrar a etimologia da palavra pré-ocupação, né? A gente se preocupa antes de ter o problema, né? A ansiedade, o gatilho dela é muito isso, né? Se preocupar como vai ser, como a gente vai voltar, o que vai, né, acontecer. Por exemplo, essa é uma pergunta que a Nath Bertoli fez aqui agora. Como lidar com pessoas sem noção? Gente que não usa máscara, gente que não usa máscara, gente que está oferecendo risco para os outros. A gente viu na internet, no YouTube, tem um monte de vídeo de gente brigando porque está na farmácia, o cara se recusa a usar máscara, enfim, esses vídeos correram na internet aí. Só que aí é uma preocupação que vai além de você mesmo, né? Você tem que cuidar de você e cuidar do outro. Como é que se lida com isso, professor? Então, acho que a pergunta como gente sem noção, ela é outra pergunta de US$ 1 milhão, porque bom senso é algo em falta na humanidade nos dias de hoje, né? E não tem, acho que não tem fórmula para lidar com essas pessoas. Eu acho que o trabalho de conscientização que a imprensa vem fazendo, o trabalho de conscientização uns dos outros, então esse tipo de atitude de você promover a live e falarmos sobre isso, acho que à medida que as pessoas vão entendendo o impacto que a doença pode ter, as pessoas vão acabar se cuidando mais, né? E entendendo que precisam cuidar do outro, porque senão pode faltar leito de UTI para você, para sua mãe, para alguma pessoa querida sua. Sim. Teve uma pergunta aqui que já ficou lá para trás do Oller, espero que ele esteja ainda na live para ouvir a resposta agora, que ele fala que ele é privilegiado, ele tem dinheiro, ele consegue pagar um terapeuta, mas muita gente não tem recurso financeiro para procurar uma ajuda, tanto psiquiátrica como psicanalítica. Eu acho que existem muitas clínicas de atendimento gratuito de psicanálise, mas sobre psiquiatria você pode falar com muito mais propriedade, como alguém que... E também muito importante dizer isso, a gente está aqui
conversando sobre possíveis transtornos mentais, sobre problemas que a pandemia pode desenvolver, mas isso não muda de maneira nenhuma o atendimento de um profissional, né? Então, quem estiver achando que precisa ir atrás de um profissional, deve ir atrás. Agora, quem não tem dinheiro, professor, faz o quê? Então, acho que a questão do atendimento psicológico, como você falou, né? Acho que todas as faculdades de psicologia, todos os centros de formação, de especialização de psicólogos e de terapeutas, eles têm clínicas sociais que ajudam e que têm atendimento a preço simbólico ou gratuito. Em relação a tratamento psiquiátrico, a gente tem a rede pública de saúde, ela deveria contar com psiquiatras para atender a demanda. Então, a gente tem dois caminhos principais aí para as pessoas buscarem atendimento psiquiátrico. Um é ir na unidade básica de saúde da região que você mora. Né? Você vai passar, na maioria das vezes, com um clínico geral, que vai fazer uma primeira avaliação e dizer se você precisa ir para um atendimento psiquiátrico, se o clínico geral consegue manejar, se um atendimento psicológico é o que você precisa naquele momento. Se a UBS é um dos caminhos, então. E o outro caminho é o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é o lugar do sistema público de saúde que cuida de forma privilegiada da saúde mental. Que você vai ter não só o psiquiatra, mas psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, enfermeiro. Você vai ter toda uma equipe preparada para lidar com demandas de saúde mental. Então, procurar o CAPS da sua região ou a unidade básica de saúde da sua região. O Tero Cotina fez uma pergunta aqui agora, que ele usou de bom humor, disse que antes os CAPs e esses outros centros de atendimento já tinham muita fila, imagina agora que está todo mundo maluco com a pandemia. Mas eu gostei dessa expressão maluco, porque eu acho que é uma coisa que a gente pode falar também, né, professor? Muita gente evita procurar um atendimento psiquiátrico ou psicológico, porque pensa, eu não sou maluco, eu não estou maluco. Como é que a gente lida com esse preconceito? Acho que essa questão do preconceito com a saúde mental, com o transtorno mental, com a psiquiatria, é uma coisa que é fundamental a gente discutir. De novo, acho que iniciativas como essa, da gente poder falar abertamente sobre isso, acho que a imprensa fazer um trabalho de conscientização das pessoas, as pessoas que vivenciam isso falarem abertamente sobre isso, ajuda a desmistificar. Mostra que o transtorno mental é uma doença como outra qualquer. Como você pode ficar doente com diabetes, com hipertensão, com asma, você pode ter depressão, ansiedade, transtorno bipolar. São doenças que têm tratamento. Né? A psiquiatria lida com casos muito graves que as pessoas habitualmente pensam no louco, no maluco. Sim, é uma população, essa população com transtorno mental grave, ela é uma população que é atendida pelo psiquiatra. Mas psiquiatria é muito mais do que isso. Né? O cardiologista lida com infarto, mas ele também lida com pressão alta, ele também lida com arritmia. Então, existe uma gama muito ampla de transtornos, de doenças que o psiquiatra trata, que os profissionais de saúde mental tratam. Professor, vou fazer mais uma pergunta aqui que eu recebi pelo Facebook, que é da Mariana Marques, e essa eu achei muito curiosa, porque em 2 dias será o Dia dos Namorados, e os namorados ou já estão se odiando porque estão há 70 dias juntos, ou estão se odiando porque estão separados. E a Mariana Marques pergunta o seguinte: comecei meu namoro em plena quarentena, e em 2 meses estamos impacientes um com o outro, discutindo por motivos que seriam considerados fúteis. Tudo está potencializado, a cabeça cheia de preocupações e não pode fazer muita coisa sobre. Está acabando com tudo. Como é que essas pessoas que estão convivendo juntas e as que vão passar separadas lidam com esse tipo de relacionamento? Acho que eu vou começar pelas que vão estar separadas, que eu acho que é mais fácil, né? Que a gente já comentou um pouco quando a gente falou dos idosos. Acho que as pessoas estão separadas, é um fato, é algo que a gente não consegue mudar nesse momento, né? Então,
não recomendo, se você está separado, que você encontre com o seu namorado e fure a quarentena. Mas é tentar ser criativo, né? Então é você ir na janela, ir no prédio do seu namorado, namorada, da janela, uma declaração de amor, é você fazer uma chamada de vídeo e improvisar um jantar à luz de velas, cada um na sua casa comendo o mesmo prato. É tentar brincar com a criatividade para se sentir um pouco mais próximo dessa pessoa. Se você está separado, se você está junto, né? Se eu tenho alguns colegas, alguns pacientes que eu brinco que as pessoas casaram, né? Então, quando as pessoas vêm se queixar, poxa, minha namorada, a gente está brigando o tempo inteiro. Não, mas é que ela não é mais sua namorada. Vocês, de uma hora para outra, casaram, sem conversar sobre isso, sem discutir se queria, se não queria. Então, às vezes, você foi de um namoro, uma coisa que tem um grau de comprometimento, de convivência, de relacionamento, para uma convivência extremamente intensa de uma hora para outra, né? E nem sempre as pessoas estavam prontas para isso, o relacionamento estava maduro o suficiente para isso. Então, acho que para esses casais, o que vale pensar é que, de novo, isso vai passar e talvez seja um momento de dar um passo atrás e, bom, vamos voltar a namorar agora, normal, cada um na sua casa, a gente se vê, a gente conversa e vai aprofundando os laços. E tentar relevar, porque está todo mundo mais sensível, está todo mundo com os nervos à flor da pele, com medo do que vai ser do futuro, triste pela situação que a gente está vivendo no presente. Então, isso deixa todo mundo a ponto de explodir o tempo inteiro. E aí, tentar lembrar disso, esfriar a cabeça, não dá para ficar muito distante, mas vai cada um ficar no quarto, outro na sala, dar um tempo para depois voltar a conversar. São estratégias para tentar lidar com isso, com essa convivência tão intensa e com os conflitos que isso traz. Inclusive, eu falei isso hoje na minha terapia, que hoje foi dia da minha terapia, que é uma situação que as pessoas estão vivendo, que o latido do cachorro do vizinho vira a erupção de um vulcão, né? As coisas ganham uma proporção completamente diferente. E o que eu acho que nos aproxima a todos todo mundo está passando por isso, e literalmente, né, todo o mundo, o planeta inteiro está passando pela mesma coisa, né? E eu acho que isso é importante a gente ter na cabeça também. E o Tomás Cividanes fez uma pergunta aqui que eu já tinha separado também sobre redes sociais, professor. Porque redes sociais, antes da pandemia, já eram objeto de estudo da psiquiatria, né, sobre o quanto elas podem afetar a saúde mental. E agora, na pandemia, como é que esse uso pode ser feito de maneira positiva ou como ele está piorando as situações? Eu tenho certeza que esse tipo de evento, live ou encontro que as pessoas estão fazendo com vários amigos por Zoom, Skype e tudo mais, tem um componente de tranquilizar. Mas também ficar vendo as pessoas toda hora sendo felizes na rede social, dá aquela, meu Deus, eu sou a única pessoa do mundo que está quarentenando. Né? Às vezes a gente tem essa impressão, sou o único em isolamento no planeta inteiro, está todo mundo vivendo a vida. Como que se faz um bom uso da rede social nesse período? Não, isso que você falou é engraçado. Eu tenho uns amigos que às vezes eu estou passando o feed de um jeito descompromissado, aí eu vejo uma foto na praia e falo, gente, mas como? Aí eu vou ver, não, é TBT, porque é uma foto de 2018, quando a vida ainda era normal. Então, as redes sociais, elas já vêm sendo, como você falou, né, objeto de estudo aí da psiquiatria há um tempo. E hoje a gente tem bastante clareza de que elas aumentam o risco de desenvolvimento de transtornos mentais. Então, se por um lado as redes sociais serviram, de novo reforçando, para esse tipo de conversa que a gente está tendo, que desmistifica, que esclarece as pessoas, elas imprimiram a necessidade e a obrigação de estar feliz o tempo inteiro, né? Então, quando você olha ali a foto na rede social, você só vai vendo momentos, fotos felizes de muita gente. Mas aí você vê muita gente muito feliz, parece que a vida de todo mundo é maravilhosa, menos a sua. E isso aumenta o risco de desenvolvimento de transtornos mentais, particularmente depressão e ansiedade, particularmente entre os mais jovens. Teve até uma pesquisa interessante
que comparou o nível desses sintomas comparando as várias redes sociais. E, curiosamente, o Instagram é a rede social que está mais associada com o desenvolvimento de depressão, porque é no Instagram que as pessoas são mais felizes, né? É no Instagram que você só posta as fotos legais, as fotos boas, que as pessoas ainda discutem menos política, ainda tem menos corrente, fake news. Então, acho que se por um lado as lives e o contato pelas redes sociais, ele ajuda, ele aproxima, a gente precisa ter um cuidado e ter uma folga também. Acho que aproveitar o tempo de isolamento para recuperar outros gostos, outros hábitos. Então, aquelas coisas bem clichê, mas ler um livro, ver uma série, montar quebra-cabeça, diversificar as coisas que você faz para passar o tempo, porque só a rede social pode ser mais um gatilho aí para um transtorno mental mesmo. Cozinhar, fazer receitas que eu estou lá ensinando com atualidades no modo de fazer. Mas sim, e tem uma coisa também, professor, que eu acho muito curiosa. As pessoas, é como se elas estivessem se forçando a ter que ser produtivas durante uma pandemia. E não precisa, né? Ela pode simplesmente não fazer nada também, né? Ela tem que conseguir lidar com isso, né? Ela está na casa dela, que teoricamente é um lugar de que ela gosta. E ela tá tudo bem não fazer nada, né? Tá tudo bem não ter que produzir nada, né? Acho que essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm, que acho que todo mundo tem o tempo todo, e a gente não se dá conta porque a gente está o tempo todo correndo para ser produtivo. E aí o que a quarentena fez foi colocar a gente frente a frente com a nossa impossibilidade de ser produtivo em tempo integral, né? Mas a gente, no dia a dia normal, a gente sempre tem essa ilusão de que a gente está fazendo alguma coisa, de que a gente está produzindo alguma coisa, de que se a gente tivesse tempo, a gente faria 1000 outras coisas. E aí agora a gente tem tempo e a gente não está fazendo todas as coisas, né? Eu vi um meme no começo da quarentena falando que, bom, agora a gente descobriu que tudo aquilo que a gente não fazia porque não tinha tempo, a gente vai continuar não fazendo. Mesmo tendo tempo, né? Mesmo tendo tempo. Porque a gente está num momento que é um momento de reflexão, de insegurança, de incerteza. Ninguém é produtivo com tantas coisas na cabeça, né? Mas eu não estou entrando, não estou vendo noticiário, eu não estou lendo coisas na internet sobre o vírus, sobre a pandemia. Não tem como, você não pode sair de casa. Isso está na sua cabeça, mais ou menos consciente, mas isso está na sua cabeça, isso está na sua vida. E essa pressão, essa insegurança, esses sintomas todos que a gente está comentando, eles atrapalham qualquer produtividade. Eu acho que esse é um momento da gente se respeitar mesmo. Respeitar que a gente vai ficar menos produtivo, de que é tudo bem ficar menos produtivo, de que está todo mundo menos produtivo, então o seu chefe também está menos produtivo, ele vai entender se você não entregar tudo que você gostaria. Então, acho que respeitar um pouco esse momento e tentar fazer esse exercício que é tão difícil nos dias de hoje, de ficar com a gente mesmo, de ficar sem fazer nada, acho que isso pode ser um grande ganho da quarentena se a gente conseguir se acostumar um pouquinho com esse novo ritmo. E eu acho que por isso que eu falei também no começo sobre terapia e a importância de autoanálise, porque tem muito isso de as pessoas que rejeitavam o convite para sair antes da pandemia, agora falando, eu queria tanto sair, mas quando você tinha convite você não saía. Ou, eu queria fazer alguma coisa, mas não tenho tempo. Agora que você tem tempo, você não faz. Então, a gente precisa ver também o quanto a gente está satisfeito com a gente mesmo ou o quanto a gente está infeliz com a gente mesmo, né? Eu acho que essa autoanálise, esse exercício também é importante para todo mundo. Mas, professor, eu queria... Vou pegar minha vodka aqui agora. Estou brincando, é a água, gente. Mas para a gente entrar no tema que foi o motivo da gente começar tudo isso, que é essa nova pesquisa da Unifesp sobre consumo de álcool e outras drogas. Vou tomar água, tá? É água, enquanto ele responde. Apesar da Lady Gaga estar aqui também, Brasil I'm devastated, mas é água. Professor, álcool é uma fuga. Eu não tenho como negar, porque aqui atrás de mim eu tenho uma chopeira, tenho uns destilados, e para mim, em alguns momentos tem sido, sim, uma fuga.
mas como é que a psiquiatria está vendo isso agora na pandemia? O álcool, as drogas, eles são uma fuga o tempo todo, né? As pessoas podem fugir usando o álcool e as drogas porque estão muito felizes e querem comemorar e querem curtir aquele momento de um jeito diferente. Eles podem ser uma fuga pelas pessoas estarem com muitos problemas, muito preocupadas, com sintomas que estão angustiando, e aí o álcool e as drogas aliviam tudo isso ou fazem com que você não pense sobre tudo isso. Então, é um período potencialmente de risco para as pessoas aumentarem o seu consumo. E essa é justamente a nossa grande pergunta, né, em relação ao uso que motivou essa nossa pesquisa, que é entender como está o uso de álcool e outras drogas durante a pandemia. É um momento que a gente tem fatos que fazem a gente ter a hipótese de que o consumo pode ter aumentado. A gente tem fatos que embasam a hipótese de que ele se mantém igual ou diminuiu. Então, por um lado, as pessoas estão mais deprimidas e mais ansiosas, as pessoas estão mais preocupadas, e isso seria um motivador para elas beberem mais, para terem uma fuga desses problemas. Por outro lado, a gente tem uma particularidade nessa população específica da pesquisa, né, de estudantes universitários, que é a falta de convívio social. Então, não tem mais o bar para você ir depois da aula, o bar que você mata a aula para ir para o bar. Os universitários são uma população que, em geral, é mais jovem, muitos moram com os pais e aí estão em casa com os pais, não vão encher a cara. Então, no caso a motivação dessa pesquisa é justamente porque a gente não sabe muito bem o que vai acontecer com o consumo. Mas que o álcool funciona como uma fuga e que tem um potencial da gente ter um aumento importante agora durante a pandemia, tem. Voltando nas experiências de calamidades públicas que a gente já vivenciou, e aí além do 11 de setembro, SARS, MERS, todos os grandes desastres naturais, né? Então, as pessoas que vivenciam terremoto, tsunami, testemunham crimes muito violentos. A gente observa um aumento importante do uso de substâncias 6 meses a 1 ano depois dos eventos. Então, até 50% das pessoas vão aumentar o seu consumo de álcool depois de grandes desastres. Então, é uma coisa que até existe um interesse da gente fazer a pesquisa nesse momento para ver como está agora e poder fazer um acompanhamento de como vai ficar nos próximos meses, porque a gente ainda espera que isso vá aumentar. E esses resultados vão ser divulgados depois ou é para uso interno da Unifesp? Não, a ideia é que a gente faça uma divulgação ampla. Me comprometo a te mandar os resultados. Por favor, que quero compartilhar aqui com todo mundo. Exatamente. Quando eu postei ontem nos stories falando dessa pesquisa, eu recebi um monte de respostas, umas dizendo, não consigo beber sozinho em casa, me faz muita falta o bar, que foi o que a Stephanie Consciência acabou de dizer aí também. Outros dizendo, sim, estou bebendo todo dia, estou bebendo às vezes durante a semana, que não era um hábito meu, estou bebendo durante o dia, que também não era hábito meu. Pessoas dizendo que aumentaram sim esse consumo. E eu recebi uma mensagem, professor, no Facebook, que eu não vou dizer quem é a pessoa, porque não sei se posso expô-la assim, dizendo que ela tem um conhecido que estava há 15 anos limpo e teve uma recaída e voltou. Depois de 15 anos, voltou a beber na pandemia. Já dá para saber se isso é um comportamento também que pode acontecer com pessoas em adicção e em tratamento? Sim, essa é uma preocupação grande que a gente tem. Eu coordeno um ambulatório específico na Unifesp, específico para o tratamento de pessoas com problemas com uso de álcool e drogas, e essa é uma preocupação grande que a gente tem, né? Da mesma forma como a gente está falando que as pessoas podem aumentar pessoas que não têm problema podem passar a ter, pessoas que bebiam pouco podem aumentar o seu padrão de consumo, pessoas que já tinham um problema
esse problema pode se intensificar, ou se ele estava controlado, ele pode voltar, né? Então, essas são pessoas que têm que ter um cuidado ainda mais especial nesse momento, de buscar o apoio da rede social, rede social não Instagram, Facebook, mas da rede de pessoas que a apoiam, buscar o apoio de profissionais. Então, se você já teve um problema com álcool, drogas, você está estável, está controlado, teve alta, e você sente que a fissura está voltando, que você pode estar num risco de ter uma recaída, vale a pena você entrar em contato de novo com um profissional, buscar uma ajuda, porque esse é um risco real. E sendo única e exclusivamente, professor, como uma fuga mesmo dessa situação enlouquecedora que a gente está vivendo, desde que seja num consumo moderado, faz mal, faz bem, a gente está nesse confinamento trancado dentro de casa, tomar ali a sua cervejinha e ter um aumento no consumo do que era normal? Depende do que é esse aumento no consumo. Então, se você tem um aumento que é muito importante, vale a pena ficar de olho. Se você dobra, triplica a quantidade que você bebe, isso pode estar começando a ser um pouco disfuncional. Agora, se você usa esse álcool, ainda que como fuga, mas num aumento, mas que seja um aumento discreto, ou que seja um aumento pontual, naquele final de semana foi mais difícil, me deu uma bad maior, e aí eu acabei bebendo mais, mas isso não está acontecendo todos os dias da quarentena, isso não é necessariamente um problema. Você pode até beber numa quantidade mais importante, mas foi num dia que você combinou e fez uma videochamada com 10 amigos e estava todo mundo, cada um com a sua cerveja em casa e conversando e rindo e tentando ter uma sensação de vida normal, mesmo que você tenha bebido numa quantidade maior, esse contexto em que se deu o uso, ele não é um contexto que nos preocupa, né? Então, acho que o beber como fuga, e se esse beber como fuga se dá em grandes quantidades e com muita frequência, aí a gente começa a ficar mais preocupado. Na dúvida, é sempre bom buscar uma opinião profissional, opinião de alguém que está de fora e que pode te ajudar a enxergar melhor. Porque, assim como a gente conversou no início, a fronteira entre a tristeza e a depressão, ela não é muito clara, a fronteira entre um uso de álcool ok, saudável, normal, e um uso de álcool que é disfuncional, ela é uma fronteira que não é muito clara, é uma fronteira tênue. Então, um profissional, alguém de fora, pode ajudar a refletir sobre isso. E tem todas as dificuldades que a gente está passando, além de tudo, que é aquela frase, o Brasil me obriga a beber, né? Eu, às vezes, tenho vontade de beber logo no café da manhã, vendo Bom Dia Brasil. Você vê o Bolsonaro ali no chiqueirinho da Alvorada, você já fala, meu Deus, preciso de um gin. Mas a gente tem que ter esse controle, né? Professor, eu queria falar não só sobre a bebida, porque a Nath Alexia acabou de mandar aqui, ó, que não é só álcool e drogas que mudaram o consumo na pandemia. Chocolate, doce, comida também, as pessoas podem desenvolver transtornos por outro tipo de coisa que não só álcool e outras drogas? Na última década, então, nos anos de 2010 até 2019, quem mais financiou pesquisas em obesidade nos Estados Unidos foi o Instituto Nacional de Abuso de Drogas. Então, o Instituto de Abuso de Drogas percebeu que precisava investir em pesquisas em obesidade. Então, cada vez mais a gente entende que a obesidade ela não é só uma doença endocrinológica, ela não é só uma alteração hormonal, mas ela também tem um componente cerebral que é muito importante. Algumas substâncias que são colocadas nos alimentos, especialmente nos ultraprocessados, elas causam as mesmas alterações no cérebro que a cocaína, por exemplo. Então, o açúcar refinado e a gordura trans, por exemplo, eles geram alterações cerebrais muito semelhantes às que a cocaína causa. Então, sem dúvida, são substâncias que têm um potencial enorme para servirem como fuga,
porque trazem uma sensação de bem-estar, de prazer e aliviam aí sintomas desconfortáveis de ansiedade e depressão. Café também, perguntam aqui. Sim, café é uma droga que age exatamente como todas as outras, né? A cafeína, ela é tão droga quanto o álcool, a nicotina, a cocaína. A diferença é quão aceita socialmente é aquela substância e quanto ela altera a sua funcionalidade. Então, o café, ele é socialmente aceito praticamente o tempo todo. Então, você acorda, você toma café, você está no trabalho, você faz a pausa para o café, depois do almoço você toma mais um café. Então, ele está na nossa cultura, no nosso dia a dia, e ele não atrapalha a nossa funcionalidade, né? Pelo contrário, ele é até bem visto, porque você toma um café, acorda e fica mais produtivo para continuar trabalhando. Quando você vai para o crack, por exemplo, já não é tão socialmente aceito assim, né? Então as pessoas vão olhar torto se elas souberem que você usa crack, e o crack mais rapidamente vai atrapalhar a sua funcionalidade. Então você vai começar a ter problemas em função desse uso e vai deixar de ser uma pessoa produtiva, vai deixar de ter boas relações familiares, profissionais. Então, mas todas as substâncias têm o potencial de servirem como fuga. O café, seja o café, a gordura trans, o açúcar, a cocaína, o álcool. Só para esclarecer, as pessoas estão dizendo, as que tomam café, então eu uso cocaína e não sabia. Não, a comparação é sobre o potencial de vício e de fuga, né? Claro que os danos são muito diferentes, né? Exato. A ação no cérebro, ela é nos mesmos lugares. Então, vai ativar a mesma rede de neurônios, vai ativar os mesmos neurotransmissores, mas o potencial de gerar dependência é diferente, a dose que você consome de um e outro é diferente. Então, no final das contas, o efeito é muito parecido, né? Podem servir como fuga, podem servir como fonte de prazer, mas não quer dizer que são a mesma coisa. Exatamente. Professor, a gente está caminhando, infelizmente, para o nosso final, porque o Instagram não nos permite ficar mais de 1 hora numa live. Mas eu queria, antes de tudo, te agradecer muito por esses esclarecimentos. Para quem está perguntando, sim, essa live vai ficar disponível lá no Instagram. Eu vou tentar colocar no YouTube, não sei se vou conseguir também, mas pelo menos no Instagram vai ficar disponível. Quem quiser rever, quem quiser mandar para alguém, vai estar ali. E divulgando mais uma vez, se vocês forem estudantes universitários de graduação, de pós-graduação, mestrado, doutorado, residentes médicos, podem responder a essa pesquisa da Unifesp sobre o uso de álcool e outras drogas durante a pandemia. Acessa lá o Instagram, o Instagram drogas.no.isolamento, e lá você vai ter o link para responder a pesquisa, participar e ajudar a elaborar esses dados aí que vão ser tão importantes, servir de estudo por muitos anos, com certeza, já que essa é uma época muito efervescente de grandes estudos. Professor, obrigado mesmo e obrigado pela participação de todo mundo que veio, que fez perguntas. Obrigado, professor. Se quiser falar... uma coisa que eu acho muito importante a gente dizer, já dissemos ao longo da live, vamos dizer de novo, não é preciso ser muito rico para procurar atendimento psiquiátrico, psicológico. Se você tiver sentindo necessidade, existem centros de atenção psicossociais nas prefeituras, existem clínicas gratuitas em universidades públicas. Então, se você acha que tem necessidade de procurar ajuda, procure ajuda. É isso, professor? Muito obrigado, eu agradeço muito o convite, acho que é sempre super importante poder falar sobre esse assunto. Queria reforçar, como você falou, as pessoas a responderem o nosso questionário, acho que isso vai ser muito importante para nós e para a gente poder pensar a saúde mental aí nesses tempos atuais e vindouros ainda por um bom tempo. Então, obrigado aí pela oportunidade. Imagina. Obrigado, professor. Obrigado a todo mundo que esteve aí. Vamos ver se rola uma próxima live, não vou garantir, mas essa eu sei que valeu por muito. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Até mais. Tchau, tchau.